Olá a todos, graça e paz. Essa é a parte número 4 do meu chamado, né? Minha experiência com o Espírito Santo. Esse áudio-vídeo, ele relata a minha experiência com o Espírito Santo. Então, se você está chegando nesse vídeo aqui e não assistiu os 3 anteriores, vai estar na descrição do vídeo os links dos anteriores, porque né, por partes, né, porque é um pouco extenso, e, e daí eu vou continuar da parte em que houve a gestação de sabedoria, o nascimento abençoado e a volta, né, do Espírito Santo ao meu coração e falar a volta de ouvir, né, e colocar em prática os direcionamentos do Espírito Santo. Então, se passaram-se alguns meses, eu estava com a bebê amamentando, né? E o meu único irmão, mais novo do que eu, no dia do meu aniversário, o dia que eu tinha escolhido para apresentar a minha bebê na igreja da avó dela, né? Apresentar ao Senhor. Neste dia, aconteceu a pior coisa que já aconteceu na minha vida. O meu irmão, ele foi... É muito difícil para mim falar desse assunto, né? Mas o meu irmão, ele foi assassinado e colocaram fogo no corpo dele. E nós recebemos essa triste notícia no dia do meu aniversário e no dia que eu tinha escolhido para apresentar minha filha ao Senhor. Mas antes desse dia, no dia anterior, o Espírito Santo estava falando comigo, mas eu não conseguia distinguir o que era, o que estava prestes a acontecer. Então, no dia anterior ao acontecido, eu estava muito inquieta, extremamente inquieta. E eu não tinha o telefone do meu irmão, porque ele trocava de telefone o tempo todo. E eu tinha muita ânsia em falar com ele, muita pressa de falar com ele, e eu não tinha assunto para falar com ele. E eu ligava para minha mãe e perguntava: mãe, meu irmão passou aí? Minha mãe falava: passou, tá tudo bem, tá tudo bem. Mãe, fala pro meu irmão que eu preciso falar com ele. E a minha mãe falava: ele acabou de sair. E eu ligava de novo, e eu ligava de novo, e minha mãe falou: não, ele não. Eu falei: fala pro meu irmão passar aqui. Eu tava com um bebê pequena, sem como me locomover até ele, né? Sem como me locomover, que eu tinha uma moto, como é que eu ia pegar um bebezinho e colocar na moto, né? Assim, não tinha como me locomover até ele, procurar ele. E daí, eu ligava pra minha mãe, falava: mãe, o meu irmão passou aí. Minha mãe falava: passou. Falava pra ele que eu preciso falar com ele. Mas eu não tinha assunto pra falar com ele. O Espírito Santo, era isso que eu tinha. Aí eu decidi, ele tava com uma bebê prestes a nascer. Eu decidi que eu ia na rua comprar alguma roupinha pra bebê, pra mim ter algum motivo pra ele vir. E eu fui a pé, né, que eu morava bem próximo às lojas. E aí eu comprei, e aí eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, pede pro meu irmão passar aqui, que eu comprei umas roupinhas pra bebê dele, pra ele vir. E ela falava assim, que ele não ia passar. E no outro dia era meu aniversário, era a apresentação da minha filha na igreja. Eu tinha convidado ele, mas ele não ia, né? E a minha mãe viria para minha casa para irmos juntos para a igreja no dia seguinte. E daí, eis que, né, ele não veio. Quando foi de noite, a minha mãe chegou, até irritada com ele, porque eu fiquei o dia inteiro pedindo para ela que eu queria falar com ele.
E aí ela chegou meio irritada, falou que tinha falado pra ele que era pra ele levar e nem levar ela, ele não quis ir. Ele não foi. E ela chegou a pé em casa e eu não sabia o que que era, mas era uma necessidade de falar com ele, era uma necessidade de falar com ele muito grande, muito grande. E eu chamava, chamava, chamava e ele não veio. E daí a minha filha mais velha foi arrumar o meu cabelo e eu falava assim: poxa vida, uma tristeza, sabe? Poxa vida, eu queria tanto entregar pro meu irmão aquelas roupinhas, inclusive tinha comprado um bodyzinho escrito: eu sou do papai. Mas tudo era desculpa, tudo era motivo para que ele viesse. Mas eu não tinha o que falar para ele, mas com certeza, se ele tivesse vindo, o Espírito Santo ia falar alguma coisa, né? E aí eu fiquei muito inquieta e aquela noite eu não dormi. Eu não dormi. Quando foi de madrugada, eu levantei, peguei um pote de sorvete que tinha na geladeira, sentei à noite no chão, de madrugada. E a minha mente, eu não pensava assim: olha, vai acontecer alguma coisa. Eu não tive esse pensamento. Eu simplesmente estava em transe, eu simplesmente estava. Eu estava assim, como se eu estivesse em choque, assim, eu não tinha reação, sabe? E aí eu pensei: é por conta do meu aniversário, às vezes eu tô nervosa, é por conta né, da apresentação da minha filha na igreja. Enfim, amanheceu, fomos para a igreja. A apresentação dela foi uma bênção, foi muito lindo. O Espírito Santo estava naquele lugar, minha mãe também. Minha mãe estava naquele lugar. Aí, como era meu aniversário, combinamos de almoçar no restaurante, tanto pelo meu aniversário como para comemorar a apresentação do Espírito Santo. A apresentação da nossa filha para Deus, né, na igreja. E aí nós fomos pro restaurante. E no caminho, uma prima minha provavelmente recebeu a notícia dentro do carro. Ficou estranha, mas não me disse nada. E eu tava almoçando quando eu percebi que tinha uma certa movimentação em relação aos que estavam próximo a mim. Até que me deram o telefone, não me lembro quem. Eu fui pro banheiro, minha mãe estava almoçando. E um tio me deu a notícia. E eu falei assim: mas que hospital que ele tá? E aí ele respondeu: ele não tá no hospital. E ele me deu a notícia que o meu irmão não estava vivo. Eu, sinceramente, eu não sei o sentimento que eu tive naquele momento. Eu tive um sentimento de desespero muito grande. E eu me ajoelhei no banheiro daquele restaurante e falei: meu Deus, que seja mentira, devolve a vida pra ele, eu levo ele pra igreja, eu faço qualquer coisa. E sabe, eu faço qualquer coisa e, por favor, devolve a vida pro meu irmão. E assim, eu tive que voltar, porque como é que eu ia dar uma notícia dessa pra minha mãe naquele restaurante? Eu esperei minha mãe terminar de comer, de almoçar. Ela não tava sentindo nada, assim, ela tava bem. E eu tive que engolir o choro, tive que esconder o rosto. E aquilo foi uma bomba. Aquilo foi uma bomba, é como se eu tivesse engolido uma bomba que tivesse explodido tudo dentro de mim. E daí eu falei: eu não vou dar a notícia pra ela, e a única pessoa que ela tem mais apego é no pai dela. E aí o pai dela que ia dar a notícia pra ela. E aí eu levei ela até ele, onde ela morava também. E aí foi dada a notícia pra ela. E o chão dela se abriu, ela se desmoronou. E eu tentei dar apoio pra ela naquele momento, mas eu estava
eu estava destruída, eu estava desgraçada, eu estava num momento em que eu não sei explicar. Que momento que era aquele? E eu clamava a Deus. E tem mais história sobre isso, mas eu sinto no meu coração de parar por aqui em relação a essa experiência. Eu só vou pular para a parte que eu fiquei no fundo do poço de novo, espiritualmente.